pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, do blog da Patrícia Ramiro. Estamos de volta para mais um vídeo da série sobre a mulher de Provérbios 31, que é uma mulher bela aos olhos de Deus. Vamos tentar resgatar os valores da verdadeira mulher que teme ao Senhor na nossa geração. Amém? Te convido para vir comigo então e aprender mais algumas lições sobre esse texto tão profundo, tão sábio da Bíblia. Então, o objeto do nosso estudo de hoje está em Provérbios 31:11, parte A, que fala assim: o coração do seu marido confia nela. Quem já está acompanhando há um tempo sabe que eu estou compartilhando com vocês a leitura desse livro Bela aos Olhos de Deus, da Elizabeth George, que é um livro baseado em Provérbios 31, do 10 ao 31. É onde nós estamos vendo a visão de uma mulher que realmente tem uma beleza aos olhos de Deus, que não é a beleza que esse mundo traz, mas ela tem as características do seu caráter que fazem dela uma mulher honrada, uma mulher de valor, né? Nós já vimos a parte A e B do versículo 10 e agora nós vamos falar nesse terceiro vídeo sobre a parte A do versículo 11, onde fala que o coração do seu marido confia nela. A essência desse versículo é que essa mulher é como uma pedra angular de sustentação, aquela que sustenta o templo, porque essa mulher ela permanece firme como uma rocha. Nós mulheres somos seres frágeis, nós passamos por muitas coisas, né? Principalmente na nossa vida de casamento, né? Mas a mulher bela aos olhos de Deus, ela permanece firme, porque ela sabe que o propósito não é apenas com a pessoa com qual ela casou, mas no casamento cristão nós temos um cordão de 3 dobras, né? Então Deus está junto no nosso relacionamento, então devemos permanecer firmes, né? Quando fala que o coração do seu marido confia nela, pare e pense um pouquinho. O seu marido confia em você? É uma pergunta difícil, né? Mas eu vou te mostrar aqui características que você pode demonstrar para o seu marido para que ele possa confiar em você, né? Primeiro, vamos falar sobre a linguagem da lealdade, né? Tranquilidade. A palavra hebraica coração se refere à mente em que a dúvida, a ansiedade e o desassossego tentam se instalar. Mas o coração, ou seja, a mente do marido, que pode confiar em uma esposa leal, é um coração tranquilo, despreocupado. O nosso chamado como uma mulher de Deus nos exorta a ter uma vida sólida, para que o nosso marido nunca tenha preocupações, nem ponha em dúvida o nosso caráter ou a nossa capacidade de administrar o nosso lar, as finanças e o nosso tempo. Dessa forma, o nosso marido poderá edificar a vida dele sobre a pedra angular da nossa lealdade, tendo um coração tranquilo que repousa sobre o firme alicerce da esposa. Então, é nossa função fazer com que o nosso marido fique tranquilo, tendo a plena confiança de que a gente está fazendo a coisa certa, de que a gente está gerenciando as coisas da maneira correta. Encorajamento, né? O fator confiança, a palavra hebraica para confiança pode ser traduzido como ser de muita coragem, ter bom ânimo e sentir-se confiante. O homem que é casado com uma bela mulher de Deus, ele se sente confiante, ele é encorajado por poder confiar em sua esposa. A lealdade dela é um ministério diário de encorajamento para ele. E pode ter confiança nela. E por ter confiança nela, ele é encorajado e fortalecido a realizar as suas tarefas. É muito importante que a gente passe essa segurança para os nossos esposos, né? Eu sei que tem muitas mulheres que estão assistindo que elas não são somente donas de casa, elas também trabalham fora. Mas é importante o seu marido saber que pode confiar em você, porque assim ele vai conseguir fazer o trabalho dele de uma maneira mais tranquila, né? Nós sabemos que nós mulheres conseguimos fazer mais coisas ao mesmo tempo. Os homens não têm tanto essa capacidade, então por isso que é importante eles poderem confiar plenamente na gente, né? E confiança em Deus. Embora a riqueza de um homem seja normalmente resultado da sua confiança em Deus, aqui em Provérbios 3:11, a sua riqueza é resultado do valor da sua esposa, em quem ele confia inteiramente.
ele confia na esposa da mesma maneira que confia em Deus. Agora para e faz uma reflexão. O seu esposo confia em você da mesma maneira que ele confia em Deus? Ele se sente seguro com você no comando da sua casa, das finanças, na ajuda dele? Para ele, né? Eu vou fazer aqui algumas perguntas que o livro faz para nós. E é importante que a gente pense nisso na nossa vida cotidiana, porque dependendo das respostas dessa pergunta que você vai refletir, você pode entender se o seu marido tem ou não confiança em você. Então vamos lá, uma lista de itens sobre lealdade. Sobre o dinheiro. A sua diligente administração dos bens do seu marido deixa o coração e a mente deles tranquilo? Ele pode confiar em você como uma esposa que tem parcimoniosa. Essa é uma palavra nova que a gente viu no primeiro vídeo, que é uma pessoa que tem uma certa sabedoria para lidar com os bens, com o dinheiro, com a administração dos valores, né? Ele pode confiar em você como uma mulher, como uma esposa parcimoniosa, sábia e responsável? Ele pode entregar o salário dele na sua mão e ele sabe que você vai fazer exatamente o que é necessário e não vai gastar, por exemplo, com maquiagem ou coisas para você? Não que você não possa fazer isso. Você pode, mas entre pagar uma conta, comprar algo para sua casa que é essencial e um batom, o que você escolheria, por exemplo, tá? Isso trata muito com eles a questão deles confiarem ou não em você, tá? Sobre os filhos. Você é uma mãe zelosa e dedicada, capaz de educar filhos obedientes que amem ao Senhor e aos pais honrando o nome deles? Para um pouco agora e pensa na maneira como você tem educado seus filhos. O seu marido pode ficar tranquilo que a educação que você, que às vezes fica mais tempo com os filhos, está dando, vai fazer com que eles honrem vocês no futuro? Vai fazer com que eles tenham respeito pelas coisas, pelas pessoas? Lar. Seu marido sente-se encorajado por saber que tudo está bem e estará bem em casa porque você concentra seus esforços no sentido de administrar o lar com eficiência. Vamos trocar em outras palavras. Seu marido vai se sentir bem em retornar do seu trabalho cansado e chegar no seu lar? Ele vai sentir que ele tem um lugar ali, que é uma casa aconchegante, que está tudo no lugar certo, da maneira correta? Eu sei, é difícil, gente. Todas as perguntas que vão fazer aqui, você pode se sentir até ofendida, mas a gente precisa refletir sobre elas, porque se nós estamos nesse propósito aqui de se tornar uma mulher de Provérbios 31, realmente a gente precisa rever muitas coisas nas nossas vidas. Reputação. O coração do seu marido tem tranquilidade porque ele sabe que você lhe fará o bem e não o mal todos os dias da sua vida, nunca levantando dúvidas quanto ao caráter dele? Às vezes, as circunstâncias fazem a gente, digamos assim, criticar os nossos esposos, mas essa não é uma atitude da mulher bela aos olhos de Deus, não é uma atitude da mulher de Provérbios 31. Nós devemos não encobrir os erros do nosso esposo, mas não devemos expor ele, tá? Fidelidade. Seu marido pode confiar, até mesmo se alegrar por ter uma esposa que cumpre e que sempre cumprirá fielmente os laços matrimoniais? Você é fiel ao seu marido? Ele pode ter essa certeza de que você é fiel, de que você não pula cerca, de que você não se interessa por outras pessoas, de que você está voltada para ele? Emoções. Seu marido sente tranquilidade por saber que pode depender de você para ter uma vida emocionalmente firme e estável, sem ânimos exaltados ou explosões de raiva? Isso tem a ver com o nosso capítulo anterior, que é o domínio próprio. Então, quando nós temos o domínio próprio, nós trazemos uma atmosfera de calma, de tranquilidade na nossa casa. Quando a gente não tem, é uma atmosfera explosiva. E isso muda o humor de toda a casa. Não só da mulher, como do marido, dos filhos e até dos animais de estimação que você tiver na sua casa. Então, você é totalmente responsável pelo o enredo emocional da sua casa. Felicidade. Você é uma fonte de alegria, uma mulher que deleita-se no Senhor e transmite ânimo a todos da casa?
Nós mulheres, muitas vezes nos sentimos cansadas e sobrecarregadas, e é aí que nós caímos no erro de ficar murmurando, reclamando, e essa não é a atitude que Deus espera da gente como uma mulher de Provérbios 31. Nós devemos ter uma certa vitalidade, ter uma esperança, uma expectativa de coisas boas e não deixar transparecer muitas vezes as nossas dúvidas, os nossos medos, ansiedades, anseios, tá? Sabedoria. Seu marido pode ter certeza de que você é capaz de lidar com os desafios, as dificuldades e as crises da vida com prudência e sabedoria? A sabedoria é algo que Deus deixa à disposição para nós. Na palavra de Deus fala que se você quer sabedoria, você deve pedir a Deus e Ele vai dar para você. Para ser uma mulher de Provérbios 31, definitivamente nós precisamos de sabedoria, porque a nossa vida não é um conto de fadas. A gente tem muitos dramas, muitos desafios e precisamos ser sábios aos olhos de Deus, à luz da palavra, para poder fazer as escolhas corretas, porque as nossas escolhas não vão recair apenas sobre nós, mas vão recair sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família. Então você é muito importante. Você precisa saber como ser uma mulher bela aos olhos de Deus, uma mulher de Provérbios 31, para mudar o destino da sua família para melhor. Comportamento. O seu marido pode confiar que você é uma mulher que se comporta com graciosidade, discrição, virtude e dignidade? Você não envergonha seu marido? Você sempre está da maneira correta? Você se veste da maneira correta para cada ocasião? Ou você expõe muito o seu físico, deixando ele, de certa maneira, constrangido? Pensa nisso. Amor. O amor é conhecido pelas ações. O seu zelo constante pelos bens materiais e espirituais de seu marido é uma prova evidente do seu amor por ele. Nós devemos amar o nosso marido. Nós devemos cuidar das coisas dele, ter zelo. Nós devemos demonstrar o nosso amor por ele. Às vezes você está casado há muito tempo e isso acaba se perdendo com o tempo, mas nós precisamos resgatar, porque eles precisam saber que a gente ama e respeita eles. Agora, algumas dicas para você se tornar mais bela aos olhos de Deus e também do seu marido e da sociedade. Primeiro, leve a sério a confiança. Peça para Deus transformar diariamente o seu caráter no seu tempo de oração, no seu tempo de devocional. Peça para que Ele ajude você a ser uma mulher virtuosa, fiel, leal e uma pessoa confiável. 2. Mantenha a sua palavra. Lance um desafio a si mesma de cumprir o que você diz. Estar no lugar que prometeu e comparecer aos compromissos assumidos. Seja uma mulher de palavra. Se você falou que vai fazer tal coisa tal dia, faça de tudo para cumprir a sua palavra. Porque quando você é uma pessoa de palavra, você é uma pessoa mais confiável. Terceiro, obedecer às instruções. Para ser uma mulher confiável, é necessário que você cumpra as ordens que você recebe. Sua obediência é a prova do caráter que Deus plantou em seu coração. O coração do seu marido pode ficar tranquilo porque sabe que você está seguindo as orientações em relação à sua casa, à sua família e às suas finanças. Quarto, se estiver com dúvida, pergunte. Se você for fazer algo, como exemplo, trocar o óleo do carro e alguém te sugerir mais alguma coisa, você fica com aquela dúvida, liga para o seu marido e fala o que está acontecendo. Olha, eu vim trocar o óleo e a pessoa aqui falou que eu preciso trocar o filtro do óleo, por exemplo. E aí ele vai falar se realmente precisa ou não. Quando a gente faz isso, ele se sente respeitado e sente confiança na gente, porque a gente não simplesmente, por mais que a gente saiba que aquilo deve ser feito ou não, se a gente busca essa opinião dele, para ele isso é muito importante, ele sente confiança, sabe que a gente se preocupa com a opinião, com as instruções que ele passou para a gente. Quinto, informe sempre onde você está. Quando você mantém o seu marido informado, assim você demonstra a sua disposição de prestar contas a ele. Isso aumenta a confiança dele e no relacionamento de vocês. Por exemplo, né, você
eu no meu dia a dia normal, eu estou em casa de manhã, faço algumas coisas da casa, algumas coisas do meu trabalho, aí eu levo os meus filhos na escola e depois vou buscar meu marido no trabalho dele. Entre levar os filhos na escola e buscar meu marido, existe aí uma janela de tempo que, às vezes, se eu chego muito cedo lá, eu tenho que ficar esperando. Então, às vezes, eu uso esse tempo para resolver alguma coisa, por exemplo, ir no mercado, pesquisar alguma coisa. E, às vezes, isso está na rotina, né? Mas o certo é que, nesses momentos, eu mande um WhatsApp, né? E fale, olha, vou chegar aí em tal horário, porque agora eu acabei de deixar as crianças, estou indo em tal mercado fazer a pesquisa de alguma coisa, ou comprar alguma coisa. Ah, eu preciso comprar tinta para impressora, então antes de te buscar eu vou fazer isso. O fato dele saber onde você está, de ver que você está prestando um esclarecimento, prestando contas para ele, traz mais confiança dele em relação a você. É muito conteúdo, então eu anotei as coisas principais aqui que eu queria passar para vocês. E aqui eu tenho uma certa conclusão final desse capítulo que eu vou ler, porque são muitas coisas, eu não vou lembrar tudo de cabeça. Você deseja ser belo aos olhos de Deus e refletir a lealdade e a fidelidade de Deus em sua vida? Então necessita de sua maravilhosa graça, poder, fidelidade e força para depender dele em todas as áreas da sua vida. Você precisa ser uma mulher de palavra e que cumpra a palavra dele, de Deus. E uma mulher obediente em todos os afazeres da vida diária. Seu marido necessita de uma rocha sólida, em que sua alma possa repousar. E você tem o privilégio de ser essa rocha. Você vai presentear o seu marido com um coração livre de preocupações. Começará hoje mesmo, fazendo da virtude da lealdade um objetivo de vida, à medida que Deus transforma em uma das suas pedras angulares mais preciosas. Então, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude, porque todos esses tópicos que foram falados, na vida cotidiana realmente é muito difícil. Sozinha a gente não vai conseguir passar por essas coisas, mas se nós pedirmos a direção de Deus, a ajuda do Espírito Santo e estivermos diariamente e constante buscando a sua palavra, a gente vai conseguir. E a gente vai conseguir trazer essa tranquilidade para o coração do nosso marido. Ele vai ficar tranquilo, sabendo que a gente está cuidando de tudo aquilo que faz parte da nossa função. Eu espero que esses vídeos estejam ajudando vocês. Ainda temos muita coisa para ver sobre a mulher de Provérbios 31. Muita mesmo. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu já li o livro todo. E daqui para frente, assim, vão ter muitos detalhes. E a gente percebe como nós estamos corrompidas por essa sociedade. Eu percebi que eu estava muito longe de ser uma mulher de Provérbios 31, uma mulher bela aos olhos de Deus. E esse livro foi uma bênção para mim, porque ele está me fazendo refletir, fazendo voltar às raízes daquilo que Deus realmente espera de mim. E eu espero que esse compartilhamento possa ajudar vocês a também se encontrarem e a tornar o seu lar mais feliz, o seu casamento mais feliz e realmente cumprir o propósito e o desejo de Deus para as nossas vidas. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!